Super Saiyajin 4 nunca foi uma evolução Saiyajin? Porque se fosse seguir as características do 1, do 2 e do 3, a gente poderia deduzir que essa forma teria um visual diferente, porque até o Ozaru, para que a forma fosse despertada, se tornou dourado. Contudo, existe uma entrevista oficial que comprova o que o criador quis buscar, implementando o cabelo preto e o pelo vermelho, mas o principal de que essa transformação não foi criada por Akira Toriyama, já que havia uma outra arte inicial com a verdadeira cor da forma do Super Saiyajin 4. O Super Saiyajin 4 é uma das melhores transformações de Dragon Ball, e isso não há como negar. Afinal, qual melhor forma retrata os traços dos Saiyajins como uma total referência à forma Ozaru, que tem o retorno dos pelos como contorno tanto do peito e dos braços, um olhar agressivo passando aquela visão selvagem da raça, e é claro, não esquecendo da cauda que Dragon Ball GT fez um papel até que bacana na época, trazendo de volta para que a transformação acontecesse. Por mais que muitos liguem o Super Saiyajin 4 sendo uma evolução direta do 3, que isso é bem diferente de se afirmar, porque o verdadeiro criador quis buscar um caminho diferente em Dragon Ball GT. O despertar da forma, inclusive, é um processo bem diferente das transformações anteriores, já que é necessário o retorno da cauda para virar Ozaru, só que não ficando apenas nesse quesito, porque vale ressaltar que a maneira que o Goku despertou o Super Saiyajin 4 foi bem diferente do Vegeta, que conseguimos analisar detalhes importantes. A primeira é que o Goku, mesmo possuindo o Super Saiyajin 3, que ele precisou do retorno da cauda, que foi elaborado pelo velho Kaioshin no Planeta Supremo, contendo uma cena bem engraçada por ter sido necessário uma pinça potente para puxá-la, enquanto no Vegeta apenas usou lá os raios Blutz, que são um tipo de energia lunar ou ondas celestiais, que causam uma reação e tanto nos Saiyajins que possuem a cauda, até porque na saga dos Saiyajins, no próprio Dragon Ball Z, o Vegeta ele menciona que ele era um dos únicos capazes de criar uma lua artificial, combinando lá o seu Ki com o oxigênio da Terra, ultrapassando a marca de 17 milhões de Zenos, que permite um Saiyajin virar o poderoso macaco gigante. Contudo, em Dragon Ball GT, tivemos então a Bulma criando um emissor de Ultra Saios Blutz, cheio de antenas capazes de transformar o Vegeta Força em Super Saiyajin 4 e havendo boas diferenças. O Goku ele precisou da cauda e tinha o Super Saiyajin 3 para transformar no Ozaru dourado, enquanto o Vegeta só a despertou depois de receber os raios. Muitos podem aí não ter notado, mas o Goku, quando olha para a Terra, ele se transforma rapidamente no Ozaru comum, assim como foi com o Vegeta, e só depois eles ficam dourados, provando que se transformaram em um Ozaru Super Saiyajin, ou um Ozaru absorvendo o Ki e a energia Saiyajin, mudando então de cor. No Vegeta isso fica também mais explícito, porque ele fica um tempão como Ozaru comum e só depois de segurar o Goku que ele começa então a emanar o Ki amarelo para mudar a cor do Ozaru comum para um dourado e assim se transformar também em Super Saiyajin 4. Precisar da cauda para se transformar em um Ozaru comum e depois virar um Ozaru Super Saiyajin é um dos processos para se tornar o Super Saiyajin 4, o que difere muito então o que foi preciso no Super Saiyajin 1, no 2 e o 3, pois o próprio criador do Super Saiyajin 4 deixou bem claro em uma entrevista o que ele queria para a transformação, já que não foi, meus amigos, Akira Toriyama que a criou, mas sim Katsuyoshi Nakatsuru, que contou com comentários exclusivos sobre a forma graças ao livro de Dragon Ball, The Golden Warrior, o Guerreiro Dourado, que foi publicado pela Shueisha em 2010. Na entrevista oficial, o próprio Nakatsuru afirma que foi a sua ideia fazer o Super Saiyajin 4 com um corpo vermelho quando a ideia foi sugerida, já que isso torna um dos grandes quesitos para que ele se destaque das demais transformações. A própria ideia, segundo Nakatsuru, era ir em uma direção diferente à do Super Saiyajin 3, o tornando selvagem, porque o pelo vermelho o faz parecer mais forte, dando um maior ar de imponência, e porque desde os planejamentos lá iniciais das imagens, que a sua ideia também era de unir Ozaru Goku e o Super Saiyajin Goku, resultando então em um Goku com poder primitivo. Isso prova aí muito o porquê do Super Saiyajin 4 não ser aí basicamente uma evolução direta do Super Saiyajin 3, só que contendo também um adendo ainda maior, até porque em Dragon Ball GT, que a própria sigla significa Grand Tour ou Grand Touring, como foi a proposta do Akira na época inicial de envolver aí Dragon Ball em uma grande aventura, que o Super Saiyajin no GT possui uma mudança bem bacana para o Goku, indicando o que viria também depois como transformação, porque a cauda quando está no modo normal é marrom,
porém se repararmos no Super Saiyajin 1, no 2 e no 3, a cauda acaba ficando dourada, mostrando que a evolução seguinte, o suposto Super Saiyajin 4, se fosse seguir as mesmas características, seria dourado e não o copelo vermelho. O Nakatsuru também falou, né, que fez uma versão com os cabelos dourados, mas que o preto e o vermelho ficaram melhores, pois a sua ideia, não podemos esquecer, era ter uma direção diferente à do Super Saiyajin 3, então é por isso que o cabelo preto e o pelo vermelho retratam mais essa forma primal dos Saiyajins. Inclusive é nos esboços oficiais que a gente teve uma coloração bem diferente sendo feita, que contou aí com os pelos numa cor meio lilás ou azulada, para que enfim eles chegassem no tom avermelhado, que deixou aí um ar bem mais agressivo à transformação icônica do Super Saiyajin 4. Se fosse seguir a lógica para a fase 4 ser uma evolução direta Saiyajin, ou melhor dizendo, do Super Saiyajin 3, o Goku não precisaria primeiro de cauda para se transformar, não precisaria se transformar em um Ozaru dourado para conter as suas emoções e ainda por cima, a forma teria que ser dourada, mantendo o padrão das anteriores, assim como muitas fanarts foram feitas com a verdadeira forma do Super Saiyajin 4 como dourado, que teve até uma primeira cor sendo feita pelo próprio Nakatsuru, como foi dito nas suas entrevistas oficiais desse livro de 2010. O Akira Toriyama, ele disse também na entrevista do DVD Box de Dragon Ball GT que o animador Nakatsuru é incrivelmente habilidoso, dominando as peculiaridades de seus desenhos em pouco tempo, e que ele foi então o criador do design do Super Saiyajin 4. Nessa própria carta do DVD, o Akira chegou a desenhar o Goku na fase 4 e perguntando até se ele desenhou bem, já que os traços estavam bem diferentes, estavam mais arredondados, entrando naquela vibe que puxou em todas as suas novas artes os traços voltados dos personagens de Dragon Quest. Em um dos episódios de Dragon Ball GT, onde é importante ressaltar que por mais que a forma do Super Saiyajin 4 não seja canônica, mas sim oficial, por causa que além de ter, né, o aval do Akira Kon Nakatsuru como criador e etc, ela também é uma forma que está incluída nos jogos em muitos outros materiais oficiais também da obra, que foi no GT que a Bulma conversa com o Vegeta dizendo como ele poderia se tornar o Super Saiyajin 4 graças à análise que o computador fez do Goku se transformando no planeta Tsufuru. Recuperar a cauda, receber os raios brutos da Terra e se transformar em um Ozaru voltando à racionalidade graças a Pan com aquela foto da família e as lágrimas, foram um método do Goku se transformar no Super Saiyajin 4. Por isso que o plano da Bulma com o Vegeta também deu certo, mesmo ele não possuindo a cauda antes, mas sim ganhando só na hora que os raios o atingem. Ao contrário também do Goku, o Vegeta sempre conseguiu, não podemos esquecer, manter a racionalidade em Ozaru desde Dragon Ball Z, né, onde ele apenas menciona que alguns Saiyajins conseguiam controlar quando transformado. Se juntarmos então todas essas informações, mais a ideia do criador que foi o Nakatsuru sobre um Goku e Vegeta com o poder primal indo a uma direção diferente à do Super Saiyajin 3, que isso faz a fase 4 não ser uma forma direta, mas sim uma forma exclusiva. O Vegeta e a Bulma em Dragon Ball GT eles notaram também que mesmo recebendo os raios brutos quando estava fundido como Baby, que ele não conseguiu despertar a forma graças também às células do vilão, impedindo o seu desenvolvimento. Coisa que da segunda vez, o Vegeta ele tinha ficado também mais forte graças aos seus icônicos treinamentos de gravidade. O Vegeta em Dragon Ball Z, quando fala pela primeira vez da lenda do Super Saiyajin, quando chega, né, o Goku lá em Namekusei naquela imponência varrendo a força especial Ginyu, que naquela época o anime já havia também mostrado a forma de Super Saiyajin retratando um Ozaru dourado. Mesmo sendo coisa, é claro, do anime, pois no mangá nada disso é ilustrado, mas sim apenas mencionado pelo Vegeta em seus diálogos. Mesmo que o Ozaru dourado tenha sido supervisionado pelo Akira, feito pelo Akira, ou até feito também pelos animadores que trabalhavam na Toei, que isso sem sombra de dúvidas foi uma referência total do que o viria pela frente em Dragon Ball GT, já que segundo o próprio animador e criador da fase 4, o Nakatsuru, que Dragon Ball GT seria então uma continuação do Z, mesmo não tendo um mangá tradicional, porque o que foi lançado era tipo um livro que continha cenas do anime. A aparição do Ozaru dourado desde os primórdios prova que essa união do lado primata dos Saiyajins um dia se tornaria real. Afinal de contas, mesmo que a proposta do Nakatsuru tenha sido um baita sucesso também pelo público, de sempre preferir a forma do Super Saiyajin 4, por ser vista como a transformação também que leva e realça o lado selvagem, o lado primata da raça. Um Super Saiyajin 4 dourado realmente seria a continuação ideal do Super Saiyajin 3, ainda mais se não tivesse os dois fatores principais para puxar o lado primata, como é o caso da cauda, os raios brutos emanados pela lua ou pela terra,
ou pela tecnologia que a Bulma criou, mas o principal do gatilho do aumento de nível depender somente das fúrias e das evoluções em combate, assim como eram as transformações do Super Saiyajin 1, o 2 e o 3. Será que a fase 4 algum dia será implementada como canônica, como pode acontecer, por exemplo, em Dragon Ball Daima ou em uma obra futura? Confesso que se fosse decidir entre a forma padrão de Dragon Ball GT com os pelos avermelhados ou a dourada, como foi mostrado inclusive em muitas fanarts, que sinceramente eu iria para a dourada como canônica, porque Dragon Ball GT infelizmente jamais será visto como canônico por não conter o mangá oficial feito pelo Akira, mesmo os designs dos personagens tendo passado pelas suas mãos. Então, se fosse abordar um caminho direto do 3 envolvendo o gatilho comum, como é o de costume lá da raiva, que seria então a forma dourada, que isso sim cairia melhor como um conceito de evolução, por seguir também o icônico padrão que foi criado pelo nosso mestre Akira Toriyama.